Você voltou aí. Não sei. Eu entrei agora pelo Facebook, ao invés pelo StreamYard. Não sei o que aconteceu. Essa semana, na sexta, eu dei aula 1 hora e pouco. Não cai, fica estável e não sei. Será que é o dia? O domingo de tarde está. A internet está ruim. Esperar um pouquinho, ver se o pessoal aí retoma, mas não sei o que se é o aplicativo. Vou colocar aqui no grupo que desculpe aí a perda de sinal. Vamos retomar para aproveitar aí que a conexão parece que está estável. Eu não sei o que acontece. Estou falando na sexta-feira de aula mais de 1 hora e 15, 1 hora e 20. Não caiu, ficou super estável. Vamos ver se retoma aí. Então, o que eu estava falando antes da conexão acabar é que, terminar, é que quando as pessoas falam que dentro da doutrina as coisas que acontecem através do charlatanismo, a gente precisa ver, entender que as pessoas que falam que são charlatões, elas são pessoas que fazem algo em troca de alguma coisa. Aí a gente já ouviu muitas vezes na doutrina espírita e vai continuar ouvindo, né, a informação que é: se você deu de graça, né, se você recebeu de graça, você dá de graça. Né? Então, se a gente vê algo diferente disso, a gente já precisa começar a desconfiar. Né? E a gente tem N casos que as coisas começam assim, a gente olha o mapa e vê que a coisa não vai dar certo, e realmente ela não dá. Né? É quase uma previsão, né? É uma profecia, porque a gente está vendo que o caminho não está sendo bom. Né? A gente vê situações assim. Né? Então, se a doutrina é feita por pessoas com conhecimento, pessoas instruídas, honradas, amorosas, verdadeiramente, a gente vê que o trabalho prossegue normalmente, né? E num caminho bom. A gente tem um caso, né, muito próximo da doutrina espírita, né, que não é espírita, que é o caso do João de Deus, né, eu, a nossa família, que a gente tem uma conhecida, uma amiga, que teve um caso muito importante, muito bonito, né, com o João de Deus, que a gente ficou assim, de boca aberta, né, por tudo que foi passado por ele, para ela, né, e por falta de vigilância ou por qualquer outro problema de cuidados com a mediunidade, nós vimos o que aconteceu. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do charlatanismo. Dentro da doutrina, como nós falamos na aula anterior, se são pessoas estudadas, honradas, né, pessoas sérias que querem fazer um trabalho sério, assim como qualquer religião, aonde tem coisa séria, os bons espíritos ficam cada vez mais próximos. Né? Para aqueles que acham que a doutrina espírita não é uma doutrina charlatã, mas é algo de ilusão, a gente também tem que pensar que se nós somos pessoas que temos uma capacidade de entendimento ou de conhecimento, né? Porque nós vimos
como já foi falado, que dentro do censo das religiões, né, a doutrina espírita, as pessoas que se dizem espíritas têm um grau de instrução elevado. Então, será que nós somos capazes de trazer para a doutrina espírita só pessoas com conhecimento baixo, com uma capacidade de você iludi-la facilmente? Será que isso é assim que acontece? Eu acho que não tem o menor cabimento isso, né? Os trabalhadores são extremamente inteligentes, estudiosos, que tanto que a doutrina pede para nós isso, né? Nós já falamos isso. Espíritas, instruir-vos eis o primeiro mandamento. Então a gente está aqui hoje, num domingo de noite, né, se instruindo, tentando adquirir qualquer conhecimento que possa nos auxiliar no desenvolvimento da nossa religião. Né? Então a gente não pode sobre essas classes de espíritos. Porque quando a gente vê as manifestações, os livros, as psicografias, a gente tem que se atentar. Será que esse espírito realmente é um espírito de uma classe mais superior, que tá agregando trabalho para a doutrina ou não? Né? Então, basicamente, a gente tem três classes de espíritos. Né? A primeira classe é aquela classe dos espíritos puros, né, que nós já comentamos até no estudo do livro A Caminho da Luz, que são os espíritos com uma superioridade intelectual enorme, né? E principalmente uma superioridade moral. Né? Então a gente tem essa classe onde nenhuma influência da matéria acontece. Né? Não preciso de nada material para viver. Né? Tudo é espiritual e moral. Né? Esse é o grau de onde vêm os espíritos superiores como Jesus, da esfera crística de Jesus, que também tem subclasses. Né? Os espíritos de segunda ordem seriam considerados os espíritos bons. O que seriam esses espíritos bons? Espíritos bons são aqueles que praticam o bem. Eles compreendem a Deus, não de uma maneira muito elevada, mas compreendem Deus. Né? Trabalham para conter esse orgulho, esse ódio, esse rancor, esse egoísmo, né? Para tentar evoluir como espírito, como todas as classes. E dentro dessa segunda classe de espíritos bons, também tem subclasses, basicamente quatro subclasses, né? Que vão galgando a tentar ser espíritos puros. Então imagina, eu sou um espírito bom, mas eu estou numa classe mais baixa, mais próximo de um espírito imperfeito. Mas eu já sou um espírito bom. Mas eu não tenho qualidades de classes mais superiores dentro dessa segunda ordem de espíritos. Né? E a terceira ordem seriam os espíritos imperfeitos. Estes são extremamente apegados à matéria, são presos à ignorância, ao orgulho, e você tem essa falta da compreensão muito grande de Deus dentro de cada um deles. Também dentro dessa classe a gente tem praticamente 5, 6 subclasses, né, que vão daqueles espíritos extremamente imperfeitos, aonde a entrada no amor dentro do coração desse espírito ainda está muito difícil, e daqueles espíritos perfeitos que já estão mais um empurrãozinho, eles passam lá para aquela quarta ou quinta ordem dos espíritos bons, que é da segunda ordem. Okay? Então, se nós temos essas três ordens, basicamente, de espíritos classificadas em subclasses, a gente tem que ficar atento de onde vêm essas manifestações. Né? Então, eu preciso ficar atento. Agora, para aqueles que dizem que a doutrina espírita ela é feita somente de espíritos malfazejos, por exemplo, é algo que não tem muita lógica. Né?
Porque parece que então só existe espíritos ruins. Então pensaremos nós hoje aqui que nós não somos espíritas, vamos desencarnar, vamos morrer, e aí eu vou ser um espírito ruim, porque só tem esses espíritos que conversam com nós. Então isso não tem uma lógica se a gente pensar assim, né? E como diz no livro, parece que assim, como se a gente chegasse, por exemplo, hoje aqui na minha rua, eu nunca vim para cá no bairro, eu venho aqui na minha rua, olho a rua, vejo como ela é, as pessoas que moram nela e já classifico o bairro, a cidade como horrível, né? Não tem o menor cabimento. Eu já condenei, né, o bairro e a cidade. Então eu não fiz nenhum juízo, eu nem julguei, eu condenei, né? E é isso que a gente tenta, ou que não pode ser feito com as pessoas. Julgar as pessoas a gente faz todos os dias, todas as horas, né? Através do nosso conhecimento, da nossa cultura, do que eu acredito, né? Mas eu não posso condenar as pessoas. Então eu não posso fazer isso com os espíritos, né? Como é que eu posso falar que dentro da doutrina espírita só tem comunicação de espíritos ruins? Que a doutrina espírita é coisa do diabo? Né? A gente já ouviu isso muitas vezes. Então eu condeno aquele local, condeno aquela religião, assim como lá na fala do Natanael, em que ele diz: lá de Nazaré não pode vir nada de bom. Então ele está fazendo isso, ele está condenando através do seu orgulho, através do seu preconceito, ele está condenando uma cidade inteira que de nada lá viria de coisa boa, né? Isso de um doutor da lei, de uma pessoa que entendia da lei, né? Então olha só como isso é grave, isso acontece muito nas religiões. Hoje a gente estava conversando, a gente foi almoçar na minha mãe, a gente estava conversando sobre uma pessoa na rua que aconteceu um problema aqui com uma outra pessoa e essa vizinha, vamos dizer assim, né, dispensou essa pessoa porque não queria mais ela lá. E o fato que aconteceu, que não vem a questão, mostrando a total falta de um ser cristão que essa pessoa se diz ser, né? Então a gente já condena. Eu quero afastar o que é ruim, o que me dá trabalho, eu afasto, eu condeno, ao invés de eu tentar ajudar ou tentar compreender o que está acontecendo. Então Natanael afastou de uma vez Nazaré e disse que de lá não vinha nada bom. Realmente perdeu uma oportunidade bem grande, né? Então, a gente pensar, as pessoas pensarem que da doutrina espírita, essas comunicações que acontecem, esses trabalhos que são realizados, só vêm de espíritos imperfeitos, espíritos ruins, né? É algo sem o menor cabimento, né? Jesus já disse, né, que nós tenhamos os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, assim como Kardec no início fazia. Vide e observai. Então nós observamos e começamos a ver que os espíritos das classes mais superiores logicamente estão próximos de nós, né? Porque senão, qual seria a onipotência de Deus? Então Deus não é onipotente? Então ele pode fazer algo, mas não faz. Então eu posso deixar os espíritos imperfeitos se comunicar com os habitantes aqui da Terra, com os encarnados aqui na Terra, mas eu não vou deixar os bons se comunicar, né? Ele não seria então soberanamente justo e bom, né? E isso é uma blasfêmia, né? Lembramos que Jesus morreu por blasfêmia. Mas não por esta blasfêmia, por contar a verdade. E isso está em um dos mandamentos, não está? Isso está lá em um dos mandamentos. Não farás mau juízo, não mentirás, né? E Jesus não mentiu, né? Quando ele disse que ele viria do céu, né? Ele não mentiu.
Mas para as pessoas da lei, para os religiosos, ele estava fazendo uma blasfêmia. Então ele morreu praticamente pela blasfêmia. Né? Mas vamos dizer que nós admitimos então, né, ouvindo essas pessoas, que a doutrina espírita é que essas comunicações venham de espíritos imperfeitos. Então eu admito que existe a comunicação. Então de cara eu acredito, eu admito que isso existe. Então eu não posso a partir de agora falar que isso é mentira, que isso é uma ilusão, que isso é uma contradição às leis, né? Eu não posso falar isso, né? Eu não posso falar que é um charlatanismo, como nós já comentamos. Porque se eu falo que a doutrina espírita, que essas comunicações são de espíritos inferiores, então a comunicação existe. Ponto. Né? Eu paro por aí e já vejo que eu preciso agora ir para frente. Né? Essa comunicação com o mundo invisível ela acontece. Então eu preciso seguir. Mas, como eu comentei na ordem dos espíritos, a gente precisa tomar muita atenção com essas comunicações. Né? O que nós vimos nas classes dos espíritos é que, se dependendo da classe, eu tenho uma comunicação com uma moral mais elevada. Ah, mas os espíritos imperfeitos podem tentar te ludibriar, te enganar. Sim, ele pode. Mas um momento ele vai cair em contradição, porque senão ele não seria imperfeito. Né? Um momento ele vai cair em contradição e nós que estaremos atentos a essas comunicações, veremos que, opa, essa mensagem não está muito dentro do que o Pentateuco nos mostra, precisamos ficar atento a essas comunicações. E aí eu vou começar a procurar o que é que ele quis dizer com aquilo e se aquilo tem um fundamento religioso dentro da doutrina. É a gente ouvir ou ver psicografias principalmente com o nome, com a assinatura de pessoas importantes, de pessoas conhecidas, né? Então eu pego uma psicografia que foi passada por Chico Xavier. Teve alguma até agora? Não. Pelo menos do que foi passado, não. Né? Olavo Bilac, a gente vê muitas mensagens e pessoas muito conhecidas a mundo afora. Né? A gente precisa ficar muito atento a essas comunicações porque elas chamam muita atenção. Né? Então, a primeira coisa, quando nós vemos em algum livro, em alguma palestra, em alguma psicografia, um texto escrito e assinado por uma pessoa com um nome conhecido, volumoso dentro do nosso planeta, dentro da nossa comunidade de espíritos encarnados, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desconfiar. Desconfiar. Porque, óbvio, se é uma pessoa extremamente conhecida e importante, respeitada, a chance de eu tentar te enganar é grande. Né? Então eu preciso desconfiar. Por que eu preciso desconfiar? Porque não importa o como a pessoa foi aqui na Terra, né? Não importa entre aspas. Se ela chamar muito atenção, eu vou dar mais valor. Mas será que essa pessoa importante aqui na Terra, na sua passagem aqui na Terra, ela no plano espiritual se tornou ou está em esferas mais superiores? Será que isso acontece? Essas pessoas que tiveram cargos, nomes, riqueza, poder, patente aqui nessa vida, elas estão no mesmo patamar na vida espiritual? Isso eu preciso ficar muito atento, porque nós vimos que
Nós existimos classes de espíritos, mundos espirituais em evolução, né? Basicamente 5 mundos espirituais em evolução, né? E aí, para onde essas pessoas estão? Em que psicoesfera ela está depois de desencarnada? Eu não sei. Então eu preciso desconfiar. Mas eu preciso também lembrar que a maioria das psicografias, dos livros psicografados, das psicofonias, das comunicações em geral na doutrina espírita, ela é muito mais de pessoas que assinam um nome que eu não sei quem é, do que de pessoas conhecidas, né? Então, a mensagem é o mais importante. O que está sendo passado é o mais importante. Tem Jesus, tem a doutrina do Cristo dentro da mensagem. Não existem erros quando eu debato com o Pentateuco espírita? Não. Então eu posso começar a tentar acreditar nessa mensagem. Existem erros, existem palavras, jeitos de escrever diferentes e que eu fico com uma pulguinha atrás da orelha? Desconfia, né? Por quê? O que nós levamos para a vida espiritual é o que eu plantei nesta vida e em outras, né? E aí, para a gente encerrar basicamente aí esse subitem, a gente tem que lembrar do Evangelho de Mateus, né? Aonde lá diz aquelas linda frase que a gente ouve inúmeras vezes: não juntais terrenos na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, né? Não tem essa fase? Não juntai um tesouro no céu, onde lá nem a traça e nem o ferrugem, nem os ladrões os minam e os roubam. Isso é que eu preciso juntar. Porque aí eu vou chegar no plano espiritual e que, se for permitido a minha comunicação aqui na Terra, eu tenho certeza, ou as pessoas que aqui estão têm certeza do que o que vai ser passado será algo bom, algo que vai acrescentar na continuidade, né, da doutrina, porque a doutrina ela não está fechada, ela sempre está evoluindo e ganhando adeptos, textos e orientações, né? Então, se eu faço isso, né, onde estiver o meu tesouro, lá estará o meu coração, como continua a frase lá em Mateus, né? Então, essa parte da comunicação, do charlatanismo, da ilusão, do só poder espíritos inferiores estar transmitindo coisas para nós espíritas, não tem o menor cabimento, né? Então nós tentamos deixar claro em que nós estamos abertos para todo tipo de comunicação, dependendo da nossa irradiação vibratória. Em que padrão vibratório eu estou, que espírito que eu estou deixando chegar próximo de mim e o que eu estou escrevendo, né? Se é algo com valor, de conhecimento moral e de auxílio, ou é algo que só vai me engrandecer, que só vai me deixar exposto, que vai deixar com que o meu orgulho fique acima do trabalho para Jesus. É isso que a gente tem que tomar muito e muito cuidado, né? Esse era um conteúdo basicamente do nono, décimo e 11º item. Espero ter conseguido passar aí de alguma maneira, mesmo com esse probleminha que a gente teve aí da, da imagem, né? Que ficou, que saiu do ar. Espero ter auxiliado de alguma maneira. E agora nós vamos encerrar com o nosso momento de oração, de tratamento, aonde desde o início do nosso trabalho aqui no Centro Cascatas de Luz, os tratamentos já estão ocorrendo, mas agora a gente finaliza com o nosso momento de oração e vibração para que esses fluidos de amor, paz, cura
possa entrar dentro do nosso coração, ser fluidificada essa água que ficou aí ao nosso lado. Okay? Então, que nós possamos, nesse momento, nos tranquilizar, fechar os nossos olhos, sentir aí a presença do nosso mentor individual. E hoje a nossa oração será de agradecimento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade. A oração se chama Que Assim Seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente quereis o nosso bem e o melhor, o que nós sabemos, o que convém para nós. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas, desencarnadas, que pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos, por todos os que nos solicitam um tipo de oração ou de assistência, em particular a todas as pessoas que hoje, nesse exato momento, estão passando por algum problema físico ou espiritual, que a sua mão, que o seu manto chegue até eles, que a cura desta parte física e espiritual venha conforme o tempo e merecimento de cada um. Para todos nós, Senhor, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Que assim seja. Então, que nós possamos deixar muitas vezes as nossas aflições na mão de Deus, na mão de Jesus, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, não é o tempo da espiritualidade superior, e nós muitas vezes, por falta de conhecimento e de pressa, ficamos aflitos, desesperados por alguma coisa que não aconteça, mas que a gente faça a nossa parte e deixamos essa parte que não cabe a nós ou que nós não conseguimos alcançar ou fazer, para que Deus e Jesus provém para nós conforme o nosso tempo e merecimento. Muito obrigado aí mais uma vez a todos pela presença. Desculpe aí mais uma vez a questão do sinal que caiu. Eu acho que foi a internet, porque agora, pelo menos para mim, não apareceu nenhuma instabilidade. Que vocês possam ter aproveitado de alguma maneira, que possa ter auxiliado de alguma maneira, né? E que semana que vem a gente esteja aí juntos, reunidos, em nome de Jesus, que continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, para mais alguns temas, para mais alguns itens dessa introdução, e que já já, com muita perseverança e paciência, a gente chega aí na cereja do bolo, né? Que acho que todos aí estão esperando, né? Que é a parte das perguntas, né? Aonde Kardec e vários espíritos encarnados perguntaram para a espiritualidade muitas das nossas dúvidas, ou praticamente todas as nossas dúvidas, e que a gente possa ajudar de alguma maneira, esclarecendo através delas o que já foi escrito no Livro dos Espíritos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e espero vocês aí no domingo que vem, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus.